E aí, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje, vamos juntos aqui desvendar um texto difícil, onde iremos falar o que a Bíblia fala sobre o surgimento de profetas após João Batista. Também estarei deixando os conselhos muito importantes para vocês no final desse vídeo, então fica aqui comigo até o final. Esse vídeo, inclusive, é a segunda parte do vídeo Quem é Ellen White, se ela é ou não uma falsa profetisa. E esse vídeo está disponível aqui no canal, então dá uma passadinha por lá, vai assistir. Eu vou deixar o link dele no primeiro comentário aqui embaixo. E também esse vídeo aqui será o primeiro vídeo de uma minissérie que eu estou iniciando aqui no canal, onde estaremos desvendando textos difíceis da Bíblia, textos que muitas vezes geram divisões entre pessoas, entre opiniões e religiões. E nós estaremos aqui desvendando esses textos difíceis da Bíblia. Mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Já clica aqui no gostei, se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Todo domingo e toda quarta eu posto vídeos novos aqui no canal sobre vários assuntos. E também deixa nos comentários aí a sua opinião. E é isso, gente, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, gente, acendi a luz aqui porque tá ficando escuro, espero que vocês estejam conseguindo me ver bem. Bom, iniciando o assunto do nosso vídeo, hoje iremos falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre o surgimento de profetas após João Batista. Tentei pegar informações o mais resumido possível para trazer aqui para vocês, mas existe ainda mais evidências, existe ainda mais coisas, então só estudando a fundo mesmo, é o que eu sempre digo, estudar, ler, isso é muito importante, ver a verdade por você mesmo é importante, e não só escutar o que as pessoas falam sobre tal assunto. E bom, quem foi João Batista? Eu acredito que você já tenha conhecido ou ouvido falar sobre João Batista, que foi um profeta na Bíblia. Ele foi precursor de Jesus e ele passou a sua vida a anunciar a chegada de Jesus. Ele foi filho de Isabel e Zacarias. Podemos encontrar uma passagem sobre isso no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 13 a 17, onde o anjo Gabriel aparece anunciando a Zacarias sobre o nascimento de seu filho, mesmo sendo a Isabel sua esposa estéril, considerada estéril. E também João Batista foi quem batizou Jesus nas águas. Podemos encontrar sobre isso no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 a 17. Bom, ainda existem mais informações sobre João Batista e seu ministério, mas aqui já deu para perceber mais ou menos quem foi João Batista. E já conhecendo um pouquinho sobre a história de João Batista, agora vamos voltar ao assunto principal desse vídeo, que é o que a Bíblia fala sobre o surgimento de profetas após João Batista. O texto difícil de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 13. E é um verso que muitas igrejas baseiam nele para dizer que não existiram profetas após João Batista e o dom profético foi até ele. Lendo só esse versículo, realmente, se não formos atrás do contexto e estudar mais a fundo, diríamos que sim. Eu vou ler esse texto primeiro antes de explicar para vocês. E ele diz o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Lendo só esse versículo, você poderia dizer assim: então você está confirmando que o dom profético foi até João. Bom, é o que eu falei, não sei se você assistiu ao meu vídeo, onde dei meu testemunho sobre porque eu me tornei adventista do sétimo dia. E nesse vídeo eu falei sobre muitas igrejas que baseiam num verso para criar doutrina. E foi esse um dos motivos que me levou a tomar essa decisão. Se você não assistiu esse vídeo, ele está disponível aqui no meu canal, onde conto todo o meu testemunho sobre porque eu me tornei adventista do sétimo dia, e ele está muito interessante. Mas bom, vamos desvendar esse texto aqui com vocês, porque a Bíblia, ela é um livro claro, ela revela tudo o que nós precisamos saber. Nós não podemos pegar só um versículo bíblico e basear nele para falar uma coisa, porque ela se completa ao todo. A Bíblia, ela precisa ser estudada ao todo para poder compreender o que ela está dizendo e não pegar parte. Mas bom, eu vou pegar mais um versículo que se assemelha com esse versículo aqui de Mateus, mas só que ele tem um acréscimo que vai ser a nossa chave de virada aqui. E esse texto está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16.
E diz o seguinte: a lei e os profetas vigoram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça para entrar nele. Lendo esse texto, pode parecer que eu estou confirmando o que eu acabei de ler no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 3. Mas o que diz aqui em Lucas 16:16, como eu disse, é uma chave de virada, ou seja, esclarecimento mais a fundo do que a gente leu lá no texto de Mateus. E bom, ele aqui fala que a lei e os profetas, ou seja, a antiga aliança do Velho Testamento, duraram até João Batista. Não sei se vocês conseguiram me entender muito bem, mas vou explicar isso direito. Quando eu me refiro à antiga aliança aqui, que eu falei para vocês, eu estou dizendo da antiga aliança que parou até Jesus. Com a sua morte na cruz, passou a existir uma nova aliança. E tudo que eu falei sobre a antiga aliança está lá no livro de Hebreus, capítulo 9. O capítulo 9 inteiro fala da antiga e da nova aliança, então é só ler ali, mas basicamente ele fala do sistema sacrificial, onde as pessoas precisavam oferecer sacrificar animais e confessar seus pecados perante o sumo sacerdote, que era seu intercessor. E sabemos que essa lei foi abolida na cruz, ou seja, a lei cerimonial. Então, a partir dali, passou a existir uma nova aliança. Também acaba gerando um certo atrito, porque existe muitas opiniões diversificadas sobre quais leis foram abolidas na cruz, mas isso é assunto para outro episódio. Depois que Jesus morreu na cruz, então, ele passou a ser o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor de sacrifício no céu. E já não é preciso mais sacrificarmos animais para perdão dos nossos pecados. Agora nós podemos, onde nós estivermos, conversar com Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus, podemos conversar com Ele de onde estivermos, não precisamos sacrificar nenhum animal para isso. E isso é maravilhoso. Mas bom, voltando ao assunto, só o fato de termos falsos profetas nos nossos dias é uma clara evidência que também existirão profetas verdadeiros que estarão para discernir os espíritos. Ou seja, assim como surgiram falsos profetas, também existiram profetas verdadeiros. Eu sei, aqui algumas pessoas podem dizer: isso é mentira, isso é uma heresia. Ok, vamos aqui provar então que existiram profetas verdadeiros após João Batista. E nós vamos estudar sobre um profeta que veio após João, que se chama Agabo, e ele foi um profeta verdadeiro. Já vamos falar sobre isso. E ele fez duas profecias, fez uma sobre fome que se cumpriu, mas vamos focar em uma que ele fez a Paulo. Ele seria amarrado e entregado pelos judeus nas mãos dos gentios. Em Atos 21, 10 a 13, podemos ler mais sobre isso. Bom, mas como nem tudo são flores, existem várias opiniões sobre isso, e existem vários autores e também pessoas que dizem que Agabo foi um falso profeta, porque ele teve 2 erros que cometeu na profecia que fez a Paulo, e nós vamos ver esses 2 erros e ver se realmente eles aconteceram e se Agabo foi um falso ou um verdadeiro profeta. Bom, existe um autor que se chama Wayne Grudem, não sei como pronunciar direito, vou deixar o nome dele aqui. E ele fez uma análise, ele apontou 2 erros que o profeta Agabo cometeu aqui. E ele afirmou que se ele vivesse nos tempos do Antigo Testamento, ele seria apedrejado e acusado de falso profeta. Então vamos ver quais são esses erros que ele cometeu. Ele disse que ele já começou a profecia logo errado, porque normalmente profetas na Bíblia costumam dizer: assim diz o Senhor, mas Agabo não começou essa profecia dizendo assim diz o Senhor, mas dizendo isto diz o Espírito Santo. Logo aqui ele disse que já prova que ele talvez fosse um falso profeta. Mas vamos ver mais a fundo sobre os 2 erros que supostamente ele, segundo esse autor, o primeiro erro teria sido a previsão errada de quem amarraria Paulo, porque Agabo disse que seriam os judeus, mas na verdade foram os romanos que o amarraram. O segundo foi que ele seria entregado aos romanos, mas na verdade foi tomado à força pela autoridade romana, ou seja, os gentios. E bom, vamos ver se esse autor tinha ou não razão ao afirmar que Agabo cometeu desses 2 erros. Bom, eu digo que ele errou, pois se Agabo
tivesse falhado ou mentido, isso seria revelado no livro de Lucas e não foi. Não existe nada na teologia lucana que refira sobre isso, que fale que Agabo errou na sua profecia. Essa é a primeira prova. Agabo, ele não errou na sua profecia, pois ele proferiu claramente qual seria a causa do aprisionamento de Paulo, e lemos sobre isso no livro de Atos, capítulo 21, versículo 27 a 30, e os judeus, eles seriam a causa do aprisionamento de Paulo, e foi exatamente o que aconteceu. E no segundo erro, se Paulo foi entregue ou tomado à força pelos romanos, isso não muda em nada a essência da profecia, porque ele fez a profecia que Paulo seria preso e Paulo foi preso, ou seja, se cumpriu. Bom, eu poderia passar um tempão explicando mais a fundo sobre esse assunto, mas já esclarecemos aqui que Agabo não cometeu erros na sua profecia e as duas profecias que ele fez se cumpriram. Então já podemos aqui tirar a prova que Agabo foi um profeta verdadeiro que existiu após João. Então logo aqui podemos ver que existem sim profetas após João, tanto falsos como verdadeiros. E o texto que está lá no livro de Mateus, que eu comecei aqui lendo ele, eu sei que pode confundir a muitos, que está lá em Mateus 11:13, que diz que porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O complemento dele está lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, que diz que a lei e os profetas vigoram até João, ou seja, a antiga aliança, depois dali veio a nova aliança, depois da morte de Jesus. Então já podemos ver aqui o que a Bíblia fala sobre isso. Mas eu sei que mesmo explicando isso, existirão opiniões diferentes e está tudo bem sobre isso. E eu vou aproveitar a ocasião para deixar o meu conselho aqui para você. E bom, estude, saiba sobre as coisas, corra atrás, vá a fundo. A gente tem livre acesso à Bíblia ainda, graças a Deus. Podemos ter nossa Bíblia, podemos lê-la em paz. Infelizmente, muitos países hoje em dia não podem ter Bíblia, não podem nem falar sobre cristão, sobre vida com Deus. Mas a gente que ainda tem a oportunidade de ter esse livro em mãos, vamos estudá-lo mais a fundo, vamos ver o que ele realmente fala e não simplesmente aceitar o que as pessoas falam, o que as pessoas pregam, sem a gente ter estudado a fundo sobre o assunto. E eu estou te dizendo isso, meu irmão, porque no final dos tempos surgirão falsos profetas, surgirão pregadores que estarão pregando contra a Bíblia. E se você não saber o que a Bíblia fala, você não saber a verdade, você não ter a certeza de onde você está, no que você acredita, você poderá ser enganado com facilidade sobre isso. Então tire todas as suas dúvidas, não perca tempo, estude a Bíblia, vai atrás. Se você tem dúvidas sobre alguma coisa, alguma profecia, sobre qualquer coisa que esteja escrito na Bíblia, estude, ouça sim as pessoas, mas vá por você, caminhe você, leia, estude a Bíblia, que isso é muito importante, você ter a certeza de onde você está, do porquê você está onde você está, do que em que você acredita e por que você acredita no que acredita. A Bíblia está ali, está nas nossas mãos, está na nossa disposição. Não podemos deixar a preguiça espiritual nos dominar. Vamos estudar, vamos ler, vamos ir atrás, vamos tirar nossas dúvidas, saber mais a fundo, ter a certeza do que é a verdade bíblica e assim poder aplicá-la na nossa vida. Então eu deixo esse conselho aqui para vocês, essa reflexão aqui. Mas bom, eu vou deixando vocês por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse assunto aqui que eu abordei hoje com vocês e do primeiro vídeo dessa nossa minissérie aqui no canal, Desvendando Textos Difíceis. Vão haver ainda mais vídeos pela frente, não vou postá-los um atrás do outro, claro, serão intercalados com outros assuntos aqui do meu canal. Mas é isso, gente, a gente fica com o encontro marcado para o próximo vídeo. Beijos de luz e tchau!